Olá, estamos no ar com mais um Comando de Greve, o seu programa da corrente Educadores em Luta, professores, trabalhadores da educação, da corrente sindical nacional Causa Operária. É um programa que acontece durante a mobilização, a greve dos professores e trabalhadores da educação da rede estadual e municipal de São Paulo, contra o crime da volta às aulas que Bolsonaro, Covas e outros governos inimigos da população, repetindo a política genocida de Bolsonaro, tentam impor contra o povo de São Paulo, contra os trabalhadores da educação. Bom, o nosso tema de hoje é a ampliação, né, da situação de risco, com as UTIs lotadas, o crescimento de casos de trabalhadores da educação, professores, funcionários, também estudantes e familiares mortos na pandemia aqui em São Paulo. Nós vamos falar do crescimento também da mobilização para o ato marcado para sexta-feira na Paulista, a partir das 10 horas, e vai ter também, você que está nos acompanhando aí, o resultado da Assembleia no Rio de Janeiro, que se discutiu aí a continuidade da greve, e nós temos informe do companheiros lá do Rio, Educadores em Luta, informando aqui para vocês a situação. Bom, para tratar desses temas, aqui conosco no programa de hoje, o companheiro professor Caio Túlio, professor também da rede estadual lá de Mauá. Boa noite, Caio. Boa noite aos companheiros, a todos que estão assistindo. Saudações também aos que vão assistir posteriormente. Ok. Bom, e aí, já que o Caio falou na nossa audiência, né, agradecer aqui o pessoal que já está conosco, pedir a vocês que compartilhem o link do nosso canal, divulguem aí nas redes sociais, coloquem aí nos chats de professores, das escolas, né, para divulgar a mobilização, para que o pessoal tome conhecimento daquilo que a imprensa golpista oculta, né, não só dos trabalhadores da educação, mas de todo o povo. E divulguem aí, então saudando aqui o pessoal que já está conosco e também aqueles, como disse o Caio, que vão aí assistir depois na reapresentação, porque os programas do nosso canal ficam aqui à disposição para que você possa aí assistir a hora que você puder, tiver à disposição, poder assistir, mandar para os amigos, copiar o link e compartilhar para que o pessoal assista aí em outra oportunidade. Aqui você não perde nada. Bom, então saudar aí a presença do pessoal que já está acompanhando aí o nosso programa, como é o caso da companheira Carla Silva, né, que nos acompanha aqui regularmente na nossa programação e que mandou aí a sua figurinha simpática, a sua caneca aí com vinho, de saudando aí o programa, né, e contribuindo aqui com o nosso canal. Companheira Renata Diniz, o companheiro que tem como pseudônimo Quero Biscoito. Desta vez eu consigo, boa noite, e a todos vocês aqui que nos, em nome destes aí, saudando a todos os demais que nos acompanham, né, e que compartilham aí dessa nossa programação. Convidem os amigos, espalhem, e nós vamos então para a nossa pauta, né, nosso programa que é curtinho, né, e esse é o número 11 do nosso programa. Ele começou no dia seguinte ao início da greve e com certeza vai até o final dessa luta, né, que nós esperamos seja com a vitória da mobilização dos trabalhadores da educação contra a política criminosa de Dória e companhia de fazer voltar às aulas. Bom, eu vou passar para o companheiro Caio para destacar aí, dar um quadro, aí, um panorâmico, destacar alguns casos, né, já são bem mais de 1.000 aí envolvendo aí as redes públicas, municipal, estadual e privada, mas o Caio vai dar destaques aí sobre essa situação de contaminação nas escolas. Com você, Caio. Exatamente, né? A POSP ela vem fazendo um levantamento das escolas municipais, das escolas estaduais, perdão, e também até de algumas escolas privadas, em que os casos também vêm aumentando. Já são mais de 900 casos, né? 917 casos registrados de infecção em escolas, são quase 500 escolas
da rede estadual, né? Nós vamos dar, a gente, como fez em outros programas, relatou aqui várias escolas e vários casos, né? Coisa que a gente não vê na imprensa capitalista, que não divulga os casos, não divulga as infecções, os problemas que tem nas escolas. Então, eu vou destacar algumas escolas em que tiveram casos registrados e que também não está sendo feito absolutamente nada em relação a esses casos, né? A gente teve, por exemplo, na escola estadual Voluntários de 32, em São José dos Campos, tem uma professora infectada. Na escola estadual Caetano Lourenço de Camargo, em Jaú, a diretora infectada, Maria Inês, ela veio a óbito, né? Mais uma vítima aí da política criminosa e genocida dos governos. Nós temos também na escola estadual o vereador Alcides Miranda, em Sumaré, uma professora, 3 estudantes infectadas. A gente tem a escola estadual Parque Paiol, em Pirapora do Bom Jesus, a diretora, 2 professores e 3 estudantes infectadas. Na escola estadual El Salvador, em Barueri, 3 professores infectados. Na escola estadual César da Corso Filho, na Zona Leste, aqui em São Paulo, um professor infectado. Na escola estadual Leico Acaixe, na Zona Leste, na cidade de São Paulo, um professor infectado também. A escola estadual Melo Aires, Piracicaba, tem um professor infectado. A escola estadual Cardeal Leme, Espírito Santo do Pinhal, um professor infectado. A escola estadual Cardeal Leme, em Guarulhos, a gente tem um professor e uma professora infectados. A escola estadual Domingos Teodoro de Oliveira, Azevedo, em São José da Boa Vista, 2 professores infectados. Na escola estadual Professor José Maria Pérez Ferreira, em Carapicuíba, tem um professor infectado, um professor que veio a óbito, né? Mais uma vítima da política genocida. Ontem a gente participou do programa e falou de várias pessoas que foram vitimadas, né, pela política do governo. Podemos dizer que foram assassinadas, né, pela política do governo Dória e dos outros governos. Também tem a escola estadual Olga Chacur Fará, em Mogi das Cruzes, tem 2 casos confirmados. Escola estadual Geminiano Davi Museu, em Itapeva, 2 casos confirmados. Escola estadual Professor Ivonete da Silva Câmara, no Guarujá, 4 funcionários foram infectados e teve uma internação nessa escola. Escola estadual Maria Carolina de Lima, no Poranga, um estudante foi infectado. E a escola estadual Edith Silveira Damásio, Sertãozinho, 2 professores e 4 professoras infectadas. Escola estadual Alberto Scheitzer, na Zona Leste de São Paulo, tem um professor também infectado. A escola estadual Alceu Guarner, Zona Leste de São Paulo, um professor contaminado. E a escola estadual Professora Maria Vera Lombardi Siqueira, na Zona Leste também, de São Paulo, da cidade de São Paulo. Nós temos também 2 professores contaminados. Está aí um pequeno quadro, né, dos mais de 900 casos, quase 1.000 casos, que já ocorreram desde a abertura das escolas, e que a gente vem registrando aqui esses casos, e divulgando e denunciando essa política criminosa do governo. Vou passar para o companheiro Antônio Carlos para seguir na pauta. Ok, vocês vejam aí a situação se alastrando, né? Já são apenas nas escolas estaduais, né? Já são quase 1.000 casos em cerca de 500 escolas, né? Tá claro que ficar nas escolas aguardando uma solução da parte do governo, que nós vamos ter mais mortes, né? É uma situação aí totalmente fora de controle. Bom, por falar em situação fora de controle, a cidade de São Paulo
e o Estado, de uma maneira geral, está registrando aí recordes de ocupação nas UTIs. Né? São Paulo, por exemplo, tem a cidade, a capital, tem a maior ocupação de UTIs já verificada desde o começo da pandemia. Né? É uma situação totalmente descontrolada, né? Em que não há a menor condição de atendimento, né? E que o perigo é evidente, né? Não só para todos aqueles que se infectarem. Né? 22% dos pacientes, segundo uma desculpa do governo, é que eles são fora da capital. Mostra, né, que a rede pública de saúde no estado está falida, né? E o deslocamento, já o fato de que uma parcela dos casos, né, cerca de 20%, segundo dados aí do estado, sejam de outras regiões, está mostrando aí que não há rede no interior. Né? Há várias regiões do estado, como se verificou em Araraquara, e região Jaú e outras, né? Onde a superlotação quer dizer, é total, né? Ocupação de mais de 100% dos leitos, e as pessoas estão sendo deslocadas, sendo obrigadas a serem atendidas em outras regiões, porque aqui vai ficando cada vez mais evidente que não foi tomada nenhuma, além da rede ser um fracasso total, né, depois de 3 décadas de destruição da saúde pública por seguidos governos tucanos, né, o que nós temos aqui é uma política em que não foi adotado verdadeiramente nenhuma medida para fazer frente à situação. Né? O governo ficou aí fazendo propaganda, campanha eleitoral, né? Os hospitais de campanha que foram abertos para fazer campanha eleitoral e não atender a população foram fechados. Não houve nenhuma política de investimento, testes em massas e tudo aquilo que era necessário efetivamente para conter a pandemia, né? Não só em São Paulo, como em nenhum lugar do país. E agora nós estamos vendo, né, enquanto Dória e outros faziam propaganda de que a amostra grátis de vacina, né, a vacinação aí super irrisória, que no estado de São Paulo chegou a casa de 3% da população, com a primeira dose apenas da vacina mais ineficaz do mundo, né, com menor taxa de eficiência, 50,3%, né, inclusive com casos aí de pessoas que foram já vacinadas, né, e que estão se infectando. Já há casos de pessoas vacinadas que se infectando pelo vírus, e a vacina está muito longe, né, faltando só no estado de São Paulo cerca de 97% da população para ser vacinado. Né? Bom, a situação é grave. O governo, inclusive, está ameaçando amanhã com novas medidas. As medidas que o governo aqui de São Paulo, em todo o país, tem adotado, vão simplesmente no sentido de reprimir a população, né? Não há qualquer medida efetiva de combate à pandemia, como seria o caso da testagem em massa, separação das pessoas infectadas com os devidos cuidados, com oferecimento de atendimento médico, cuidados, etc., etc. Não há medida nenhuma, a não ser propaganda e repressão. Por isso, mais do que nunca, né, a greve é uma necessidade, a mobilização dos professores, a mobilização dos pais, dos alunos, para impedir, né, a política criminosa de retorno às aulas. Bom, eu vou devolver aí para o Caio, para ele mostrar aí, no meio dessa situação em que a gente se depara com toda essa política criminosa, essa situação de caos no Estado e no país, né, a importância aí de convocar a mobilização e algumas atividades, das muitas atividades realizadas no dia de hoje, né, pela Corrente Educadores em Luta, assim como outros em várias regiões, também comandos de greves aí que foram montados pelos professores. Com você, Caio. Exatamente. No dia de hoje, a gente, inclusive a Corrente Educadores em Luta, participou de uma série de atividades. A primeira atividade que eu gostaria de destacar aqui foi um ato que aconteceu na DRE de São Mateus, hoje pela manhã, a partir das 11 horas, onde se reuniram algumas dezenas de professores para fazer um protesto e uma denúncia. São os professores da rede municipal de São Paulo, né?
que participaram dessa atividade no dia de hoje. A gente tem, inclusive, um dos companheiros que já participou aqui do programa Comando de Greve, o professor Ednelson, professor da rede municipal. Ele fez um vídeo fazendo uma avaliação dessa atividade de hoje. Depois da gente ver o vídeo dele, tem mais outras atividades para a gente destacar. Se já tiver o vídeo na sequência. Olá, companheiros. Estamos aqui na frente da ADRE São Mateus, professores da região de São Mateus, da Zona Leste, organizando aqui um ato em frente à diretoria regional de São Mateus, diretoria comandada por pessoa ligada diretamente ao governo Bruno Covas, e estamos aqui aguardando os professores chegarem. Até agora cerca de 2 dezenas de companheiros estão presentes. O ato logo mais vai ter prosseguimento e nós estamos aqui para denunciar as mãos sujas de sangue das dirigentes regionais de ensino quanto à manutenção da política covista de colocar os professores novamente para dentro das salas de aula em meio ao crescimento da pandemia. Hospitais gerais de São Mateus e da cidade de Tiradentes com as suas sessões de UTI lotadas, pacientes com Covid em estado grave sendo tratados na emergência, sem mais locais para esses trabalhadores, e o prefeito municipal quer fazer os professores retornarem para a sala de aula em meio a essa pandemia. Estamos aqui, vamos continuar a luta, e até agora, infelizmente, a direção do SINPEEM sequer apareceu por aqui com carro de som, materiais de divulgação, nada disso. É necessário que o sindicato coloque seus recursos a serviço da luta, a serviço da mobilização. Só assim poderemos derrotar a política genocida de Covas, Dória e Bolsonaro no país. Bom, tá aí o vídeo do companheiro Ednelson fazendo um balanço dessa atividade de hoje, que aconteceu por volta das 11 da manhã, lá na ADRE de São Mateus. Hoje também ocorreu um ato aqui na região do ABC, na cidade de Mauá, da qual o Educadores em Luta também participou, né? A região de Mauá e do ABC, ela é uma região crítica, né? Recentemente, inclusive bem recentemente, o prefeito de São Bernardo do Campo, que é uma cidade vizinha, ele decretou toque de recolher, ele vai decretar toque de recolher, mostrando um prefeito tucano, mostrando o caráter repressivo do governo, né? Que não tem testes, não tem absolutamente nada que diz respeito ao combate ao vírus, mas só tem repressão. Os leitos nas cidades estão em estado crítico também, em todas as cidades do ABC. Na cidade de Mauá, onde a gente participou do ato hoje, é o que está mais crítico. Você tem 100% dos leitos ocupados e você tem 70% das UTIs ocupadas. É uma situação muito grave e está programado para a volta às aulas a partir do dia 1º. Os prefeitos aqui do consórcio intermunicipal, que é um consórcio entre os prefeitos aqui da região, eles vão ainda se reunir e se pronunciar, mas a princípio a volta às aulas é para o dia 1º. Já há casos de Covid em escolas da cidade, mais de 20 casos. Então a POSP, a subsede da POS de Mauá, marcou um ato lá na diretoria de ensino, a qual nós participamos, para denunciar os casos e a política genocida, nesse ato também o Educadores em Luta fez uma intervenção. A gente vai passar aqui o vídeo para os companheiros também verem, a nossa atividade e a nossa intervenção lá no ato da subsede de Mauá.
Primeiramente, eu gostaria de saudar aqui a atividade, a mobilização. É muito importante nesse momento da greve que haja mobilizações. É preciso ampliar as mobilizações, realizá-las em todos os locais. Eu queria fazer também um destaque que não só os atos devem ser feitos como esse, mas nós devemos também fazer os comandos de greve, ir às escolas, conversar com os professores, porque quem vai parar as escolas são os próprios professores, né? Nós temos que dizer que a política genocida do governo Dória, que é a mesma do Bolsonaro, que é a mesma das diretorias, ela já fez muitas vítimas e é preciso barrar o genocídio dos trabalhadores da educação, dos estudantes e da comunidade. Já são mais de 900 casos, já são dezenas de pessoas mortas, assassinadas pela política genocida, criminosa do governo Dória, que é a política também do Bolsonaro e de toda a burguesia golpista e reacionária do país. Nesse sentido, companheiros, eu só gostaria de dizer mais uma coisa. Nesta sexta-feira, a POESP está chamando um ato para Paulista, às 10 da manhã. Nós vamos caminhar até a SEDUC, até a Secretaria da Educação. É preciso convocar amplamente esse ato, é preciso participar desse ato. É uma atividade importante para impulsionar a mobilização dos trabalhadores. Nós sabemos que aqui em Mauá as aulas vão começar na semana que vem. Todo mundo já sabe que isso vai ser um massacre, é um massacre que estão promovendo. Não há nenhuma condição para que as aulas sejam abertas. Então é preciso, companheiros, barrar o massacre. E é só os trabalhadores que podem barrar esse massacre. Dia 27 tem a Assembleia dos Professores. É preciso lutar pela continuidade da greve, aprofundar a greve para uma greve total contra a política genocida. É preciso barrar o genocídio da direita, do governo Bolsonaro e dos capitalistas. É isso, companheiros. Tá aí mais uma atividade que o Educadores em Luta participou hoje. Também agora a gente vai para Campinas, onde os companheiros de Campinas realizaram comandos de greve e conversaram com diversos professores, fazendo campanha aí pela greve, pela necessidade da greve, pela importância, né, da mobilização. Tá aí o companheiro Riva, que visitou uma série de escolas, realizando os comandos de greve, tal como a gente vem pregando aqui, né, vem destacando a necessidade desses comandos, de conversar com a população, de conversar com os trabalhadores, e explicar, né, a necessidade da greve, que sem a greve, essa é a única arma que a gente tem para conter o genocídio e a política reacionária do governo. Então tá aí os companheiros de Campinas visitando as escolas e fazendo as atividades do comando de greve. Bom, agora eu vou passar pro companheiro Antônio Carlos para dar prosseguimento aí na nossa pauta. Tá sem som, Tony. Falha no equipamento atrás do computador. É o ser humano. Destacando com vocês aí a importância, né, da mobilização que precisa crescer, precisa se desenvolver ao longo dos próximos dias, para que a gente tenha um grande ato. É a primeira manifestação, né, convocada aí após 11 dias do início da greve dos professores da rede estadual e 2 dias depois também o início da rede municipal de São Paulo. Está sendo convocado aí esse ato da maior importância, porque a gente sabe que uma tradição da greve dos professores, assim como de todas as categorias de trabalhadores, é que a greve, para se impulsionar, precisa dessas atividades, né, para reunir os trabalhadores sentirem a sua força, que é a força da luta coletiva. Isso é ainda mais claro e necessário na greve dos professores, que é uma greve eminentemente política, né, que para enfrentar o Estado não tem como causar prejuízo econômico, mas que precisa enfrentar e desmoralizar a política genocida
dos governos de Covas, aqui em São Paulo, no município de São Paulo, e de Dória, no governo estadual, assim como em dezenas de cidades, aí, prefeitos aí pregando ou colocando em prática essa política criminosa de voltar às aulas. É preciso uma mobilização para reivindicar a suspensão, né, de todo o trabalho por completo das aulas, né, e que qualquer tipo de trabalho remoto só possa ser realizado mediante uma negociação com representantes da categoria, né, que coloque em questão o fornecimento de todos os equipamentos necessários para os educadores e para os estudantes, de maneira gratuita pelo Estado, fornecimento de internet de qualidade gratuita para que o conjunto dos trabalhadores e dos estudantes possam ter acesso à internet. Bom, o fornecimento de cestas básicas, né, de alimentação garantida para todos os estudantes das escolas públicas, né, diante do fato, inclusive, criminoso, que os governos vêm recebendo aí os valores referentes ao auxílio, à alimentação, à merenda escolar, né, estão economizando esses recursos para distribuir aí para os capitalistas e para as suas máfias políticas. Por isso, companheiros, é necessário, todos na sexta-feira, é importante destacar aqui que tem um debate, mas vocês estão chamando manifestação, isso aí não provoca aglomeração, não, é preciso realizar, né, uma manifestação organizada, com distanciamento, o pessoal com máscara, né, com todo tipo de proteção necessária, com álcool gel, mas é preciso ter claro, né, que uma manifestação de rua tem infinita vezes menor chance de qualquer contaminação sendo ao ar livre, com as devidas medidas sociais, do que as verdadeiras câmaras de contaminação em que foram transformadas as escolas públicas, né? É só pegar aí o caso de todos os professores aí mortos, nós vamos ver que eles, infelizmente, não tiveram em atos, em manifestações, em protestos, mas eles foram contaminados e estão falecendo por conta da política de volta às aulas. O perigo está nas escolas, né? O perigo está na política adotada pelo governo. Tem aí o card da professora Maria Tereza, que é produção, né, uma das muitas pessoas, professora jovem de apenas 32 anos, falecida, né? Ela, como muitas outras pessoas, não morreram, infelizmente, por estarem lutando contra essa situação, né? Mas porque foram contaminadas. Ela, inclusive, que teve a sua mãe também veio a óbito como resultado da pandemia, né? E o Estado levou a professora, inclusive essa política do governo promove a contaminação em massa, coloca em risco, né, a vida dos outros colegas diante de pessoas infectadas, né, dos estudantes, dos seus familiares. É uma política verdadeiramente genocida, né? Por isso a necessidade da mobilização. São professores, diretores, estudantes que estão vindo a falecer, que estão se contaminando, nesse momento que não há vagas nas UTIs, né, que não há condições, inclusive pelo Estado, sequer de garantir o atendimento. Então, é preciso fechar as escolas e ocupar a Paulista, próxima sexta-feira, às 10 horas, né, chamar também os estudantes, os pais a comparecerem nessa importante mobilização, porque ou a gente derrota a política criminosa de Dória, Covas, Bolsonaro e companhia, né, ou nossa categoria e o conjunto da população vai continuar sentindo aí as consequências dessa situação, dessa política criminosa. Bom, é isso, então fica o chamado, né, sexta-feira, 10 horas, na Avenida Paulista. Nós vamos estar aí distribuindo o boletim nas escolas, nós precisamos da sua ajuda, carta aberta aos pais, produzidas aí por Educadores em Luta, comandos de greves, uma série de iniciativas. Some-se a essa luta, entre lá na página de Educadores em Luta para saber das atividades, para divulgar aí os nossos materiais no Facebook, Educadores em Luta, é só procurar na página e você se informar, participar das atividades e divulgar aí os nossos programas e a política de luta da corrente sindical Causa Operária. Eu passo para o... Está aí a faixa que está sendo elaborada aí para levar aí também para a Avenida Paulista com colegas falecidos, né, e com chamado aí a mobilização contra o genocídio. Eu vou passar para o Caio encerrar,
né, e anunciar aí o último trecho do nosso programa. E eu agradeço aí a vocês a presença e com o Caio aí para fechar o nosso programa. Bom, companheiros, já me despeço. Nos encontramos numa próxima, mas antes a gente vai ficar aqui com um vídeo do companheiro Felipe Hirtz, lá do Rio de Janeiro, vai fazer um balanço para a gente da mobilização e da situação dos professores lá do Rio de Janeiro. Então a gente fica com um vídeo do companheiro do companheiro Felipe Hirtz. Olá, boa noite. Aqui é o professor Felipe Hirtz, trazendo os informes da Assembleia da Rede Estadual do Rio de Janeiro. Nesse momento, a Assembleia está sendo finalizada e a perspectiva é que a greve permaneça. Essa Assembleia ela discutiu pautas econômicas que afligem a categoria, já que anos e anos, são 7 anos sem reposição salarial, e para que o trabalhador possa sobreviver tem que ter salário, tem que ter um salário adequado às nossas tarefas. Também discutiu a questão da greve contra o retorno às aulas presenciais. E nesse momento, a categoria ainda não está mobilizada necessariamente para enfrentar essa situação. Isso se dá por alguns elementos. Existe muita confusão na categoria, falsas expectativas de que as aulas presenciais só retornarão em abril. Isso não é verdade, isso é falso, mas cabe ao sindicato mobilizar a categoria. O sindicato tem que fazer uma campanha de esclarecimento. E nesse ponto de mobilização ainda está muito baixa. A categoria tem que ser mobilizada e cabe ao sindicato fazer isso. O sindicato tem como compreensão que só mobilizando é possível barrar essa política genocida dos governantes. A greve é o único instrumento que o trabalhador pode ter para derrotar essa política destruidora da vida que os governantes querem impor sobre todos os educadores no país inteiro. Bom, além disso, também se discutiu o repúdio à plataforma Aplique-se. É uma plataforma que o governo do estado quer impor sobre os educadores. Essa plataforma ela retira toda a autonomia que os professores possam ter, transformando-os em meros tiradúvidas dos problemas que possam surgir quando o aluno acessar a plataforma. É um ataque que não tem cabimento e é muito perigoso, porque o secretário de Educação é um tubarão do ensino. Então ele tem muito interesse nesse ponto pela destruição da educação pública. Também se discutiu outra coisa importante. Essa empresa que faz esse Aplique-se é uma empresa denominada de IPTV. Essa IPTV, segundo o The Intercept, ela é de um grupo bolsonarista. E quando você acessa e cadastra nessa plataforma, você tem seus dados pessoais extraídos, ou seja, eles coletam os dados pessoais dos alunos e dos professores. É muito sério isso. E pior, essa IPTV, ela vende plataformas e está usando em São Paulo, no Paraná, em Amazonas e no Pará, e também na cidade do Rio, na rede municipal do Rio de Janeiro. Ou seja, é uma arapuca que tem como objetivo coletar dados, mas principalmente também retirar o trabalhador da educação e suas tarefas que devem ser feitas por ele. Afinal de contas, a melhor tecnologia é a tecnologia do professor para a educação. Bom, então, diante disso, resumindo e terminando, a única forma que tem para se esclarecer a categoria é a mobilização. Sem mobilização, não haverá condição de enfrentar essa política de retorno às aulas presenciais. Então é necessário agora que a direção do sindicato estabeleça uma política muito clara de esclarecimento sobre os problemas, sobre dirimir todas as dúvidas que possam surgir sobre esses boatos que a secretaria possa fazer e aplicar uma política concreta afirmando que só a luta dos trabalhadores é possível derrotar o plano genocida dos nossos governantes. Um abraço.